A reincidência é um tema complexo. E para um entendimento melhor, eu vou trazer aqui o conceito, as causas, os efeitos, entendimento dos tribunais superiores, para que a gente possa então esmiuçar e esclarecer melhor sobre esse assunto. Vem comigo. O conceito da reincidência ele está previsto no artigo 63 do Código Penal, combinado com o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Quando que se dá reincidência? Dá uma olhada nesse quadro. Quando se trata de crime e depois um novo crime, trata-se de reincidência. Quando se trata de um crime e depois uma contravenção, trata-se de reincidência. Quando trata-se de uma contravenção no Brasil e uma contravenção também no Brasil, trata-se de reincidência. Quando se trata-se de uma contravenção e depois um crime, não é reincidência. Quando se trata de uma contravenção no estrangeiro e uma contravenção no Brasil, também não gera reincidência, porque a contravenção no estrangeiro não gera efeitos aqui no Brasil. Demonstrado então quais os momentos que a reincidência passa a existir, eu vou trazer então os efeitos dela. A reincidência é uma circunstância agravante, está previsto no artigo 61(1) do Código Penal, como uma circunstância que sempre vai agravar a pena, ou seja, o indivíduo reincidente sempre vai ter a pena um pouco maior. Mas eu gostaria de dar uma passada aqui na questão da aplicação da pena, que é prevista no artigo 59 do Código Penal, para a gente poder dar prosseguimento no assunto. Artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Baseado nessas circunstâncias do artigo 59 que nós acabamos de ler, o juiz vai aplicar a pena base, por exemplo, uma pena de 5 a 15 anos. Se essas circunstâncias forem favoráveis, ele vai aplicar, por exemplo, uma pena mínima de 5 anos. Então ele vai prosseguir depois para as outras fases da aplicação da pena, como, por exemplo, as circunstâncias agravantes. Então nós já podemos entender como o primeiro efeito negativo da reincidência é a circunstância agravante que vai aumentar a pena base do réu. Mas até quando o indivíduo carrega consigo o peso da reincidência? Nesse caso nós temos o que chama de período depurador, que é de 5 anos, mas há algumas circunstâncias relevantes em relação a maus antecedentes, dos quais os tribunais superiores têm alguns entendimentos, e eu vou trazer aqui agora para você. O entendimento atual do STJ é no sentido de que, mesmo que ultrapassado esse período depurador de 5 anos, não vai mais gerar os efeitos da reincidência, contudo, vai continuar o efeito negativo dos maus antecedentes. E conforme nós fizemos a leitura anteriormente do artigo 59 do Código Penal, os maus antecedentes ele pode causar um aumento da pena base. O STF, na primeira turma, ele tem o mesmo entendimento de que o período depurador ele deixa de gerar os efeitos da reincidência enquanto circunstância agravante, mas continua gerando os efeitos em relação a maus antecedentes, ou seja, nós temos uma pena de caráter perpétuo. A segunda turma do STF, por sua vez, ela já tem o entendimento de que o período depurador de 5 anos encerra com todos os efeitos, e mais ainda em relação ao delito de tráfico. Mesmo sendo o período depurador fazendo inexistir a questão da reincidência e, portanto, tecnicamente primário, o acusado vai ter os maus antecedentes, dos quais vai afastar a possibilidade de um tráfico privilegiado. O que nós podemos entender é que, conforme o entendimento do STJ e da primeira turma do STF, uma vez reincidente, o indivíduo vai carregar os efeitos negativos dessa causa para sempre. Isso porque, mesmo que ele possa ser considerado primário, porque os efeitos da reincidência não mais existem, eles podem ser considerados como maus antecedentes e vai gerar efeitos tanto na aplicação da pena como na retirada de benefícios em que necessita bons antecedentes. Esse é o esclarecimento de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, porque você tem todo o direito de saber.